Além de falar de economia, como a gente acompanhou na última semana, toda quinta-feira a gente fala também aqui a nossa conversa com o Daniel Teixeira, presidente da Abrazel, CBN Negócios à Mesa. E hoje a gente vai falar de história, de tradição, acho que já entrando nesse clima também do aniversário de Cuiabá. Antes de Daniel apresentar nosso convidado, já deixar ele dar um bom dia aqui para nossa audiência. Tudo certo, Daniel? Pronto para mais um quadro aqui nessa manhã de quinta-feira? Tudo certo. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia, Daniel. ouvintes. Próximo ao aniversário de Cuiabá, a gente tinha que trazer o proprietário aqui, lendário, Fernando Quaresma, dono do restaurante mais tradicional, mais antigo de Cuiabá. E, bem a propósito, é uma honra ter você aqui, Fernando. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo, Fernando. Fica à vontade aí para dar um bom dia para a nossa audiência. A honra é toda minha e é uma responsabilidade muito grande de ser o primeiro convidado do Negócios à Mesa. Agradecer a CBN pelo espaço. Eu sou um ouvinte assíduo, até fico sempre atentado a intervir, a mandar alguma mensagem, mas os próprios ouvintes já atendem isso. Então é uma grande honra estar aqui. Quero agradecer a Abrazel, ao nosso presidente Daniel, e estar aqui para difundir conhecimento e contar um pouco dos 50 anos de histórias do Chopão, que coincidentemente também faz parte dessa Cuiabá que a gente tanto ama. Ah, eu sei que tem histórias aí para o Fernando contar conosco, um pouco dessa contar pra gente, aliás, né, um pouco dessa trajetória de sucesso. Daniel, então fica à vontade, já nesse clima aí de aniversário de Cuiabá, né, não tem como a gente falar de Cuiabá e não lembrar, né, do Chopão, aquela esquina ali tradicionalíssima, muita gente passa por lá, um cardápio sensacional, mas eu queria que você ficasse à vontade, né, você quer começar falando dessa história, o que é que você quer saber de curiosidades e já convidar também a nossa audiência a mandar perguntas para cá. Objetivamente, eu queria primeiro saber do Fernando como é que começou o Chopão, a história do Chopão. Eu queria que ele contasse histórias engraçadas, histórias pitorescas, né? E talvez, se ele puder dizer para a gente como é que você empreende, como é que você consegue ter tanto sucesso durante tanto tempo e como é que você consegue fazer essa marca, porque o Chopão, a gente sabe, Camila, ele está quase para ser tombado, né? Ele hoje chega a ser um ponto turístico de Cuiabá, certo? E isso não é para qualquer um. Para você conseguir que uma empresa, iniciativa privada, se transformar num ponto turístico, isso aí, na verdade, é para poucos. Conta um pouco para nós, Fernando. Eu agradeço aí pelas palavras e assim, não é um planejamento, você não constrói uma identidade com o Estado, com a cultura, com a gastronomia, desse tamanho, com 50 anos de existência, planejando. Isso fatos que vem acontecendo e já colocando essa questão do surgimento do Chopão. O Chopão foi inaugurado em 1974, quando chegou aqui em Cuiabá a primeira cervejaria da região, que foi a cervejaria Cuiabana Brahma. E também, em 1974, nós tivemos o fato da enchente. 1974 foi quando chegou o asfalto em Cuiabá, porque nós éramos, a partir de Campo Grande, nós já tínhamos Cuiabá e depois Porto Velho, que é nessa questão da BR-163. Então, assim, junto com todo o fluxo migratório, o garimpo, todas essas coisas que tiveram na época, o empreendedorismo do senhor Geraldo Barbosa e seu filho Ruiter, ainda vivo, viram ali a oportunidade de se colocar um restaurante que era na saída da cidade. Ali era periferia, né? E com o advento da cervejaria Brahma, o Chopão até levou o nome por conta disso. Ele foi o primeiro restaurante de Cuiabá a vender o chopp já fabricado aqui. E era afastado da cidade em 1974. E aí a construção de toda uma história de ter um restaurante fazendo 50 anos, 51 esse ano, né? Com essa grande identidade que tem. E nós temos também isso, claro, com os colaboradores, com todo o acolhimento que Cuiabá tem, que Cuiabano tem. Os restaurantes, por si só, já é um espaço democrático. Cuiabá é muito acolhedora e por vários fatores, por coincidências históricas,
o Chopin passou a representar muito isso. Fernando, a gente sabe que a identidade de uma empresa, de um restaurante, ela é muito importante, a originalidade. E a gente percebe, talvez o consumidor não perceba, mas você dá uma pegada cultural e você é uma pessoa que dá muita importância à questão histórica. Eu digo porque, para muitas pessoas, o Chopin faz parte da infância. É lá onde meu pai, as pessoas faziam negócio, as pessoas se reuniam depois do expediente, né? A história de Cuiabá, Camila, passa pelo Chopin, certo? E eu queria que você falasse um pouco do que você fez com relação à decoração, daquela mesa que existe lá, porque ela é muito simbólica, ela é muito importante e ela é diferente. Você sabe que tem uma franquia que é igual no Brasil inteiro e você tem a originalidade do Chopin. Fala pra gente se isso é importante para o empreendedor e dá um conselho. Por que você fez o que você fez lá e qual a importância disso para o empresário de restaurante? Primeiro deixa eu conceituar a questão histórica e até familiar, porque quando eu falo do Chopin ou conto a minha história também, quem participou e quem participa disso tudo foi meu irmão, nós sempre trabalhamos juntos. Então teve até essa conjunção familiar aí, dessa simbiose que nós tivemos. Ele faleceu em 2018. Então, assim, tudo quando eu conto da história, não é só o Fernando Quaresma, é o Mário Luiz também. Essa questão da identidade, Daniel, ela vem um pouco também de uma certa a percepção da cultura, da cuiabania, das pessoas que frequentam lá. Então, nós não tivemos assim um grande planejamento. Uma coisa que a gente teve desde o começo, eu e meu irmão, foi uma paixão pela gastronomia, pelo acolhimento. Então, nós passamos por diversas fases, diversas crises, alguns modismos, algumas coisas que se fixaram, mas nós sempre trabalhando com aquela questão do restaurante à la carte. Até em estudos diziam que essa cortesia do à la carte um dia iria acabar. E hoje voltam a falar sobre isso e eu não acredito nisso. Eu acho que o acolhimento das pessoas no restaurante, elas sempre vão ser uma experiência, né? Não é só a necessidade de alimentação. Quando você cita essa questão das gerações que vieram e que, assim, o Chopin em alguma fase está na memória das pessoas, né? E nós sempre mantivemos aquele sistema à la carte e, claro, eu sempre falo que a tradição ela é prima irmã da decadência. Se você se apegar só à tradição, os garçons envelhecem, a mobília envelhece, o dono envelhece e o restaurante morre junto, e nós temos muitos casos desses. Então, eu e o meu irmão sempre tivemos uma cabeça muito aberta para isso, para deixar a sinergia da clientela, a cultura de Cuiabá e do estado agir dentro do restaurante, sempre com essa paixão, com essa questão do acolhimento. Nós chegamos em Cuiabá em 1986, dois jovens, eu com 23 e ele com 26 ou 27, desbravadores também, né? Pau rodado, como se dizem. E nós encontramos esse Cuiabá vibrante, esse Cuiabá migratório. E nós fomos trabalhando, é o nosso meio de vida, é a nossa paixão, e sempre se concentrando ali. Já andamos por outros ramos também. Eu também tenho outras atividades, muito embora o Chopin seja a minha atividade principal. E com isso, acho que foi um pouco dessa questão de não se dobrar ao modismo e também não ter uma ambição pessoal e material muito grande em relação a isso. E aí veio essa renovação, porque os frequentadores que estão lá hoje representados em estátuas, os filhos, netos, aqui a própria família Zoroastro é prova disso. Então, assim, essa renovação, essa memória, tanto gustativa quanto histórica, ela que faz a renovação do Chopin. Eu, desde 1986,
até por uma percepção de a gente estar em um local totalmente diferente, e é o que a gente tem, é o sentimento que eu tenho, que eu passo para os colaboradores, que eles é que fazem essa construção toda, de que o Chopão, não como comércio, não como restaurante, mas como uma entidade representativa da cultura, da gastronomia, de um espaço de acolhimento dentro do que é a democracia do restaurante, o Chopão é muito maior que nós. Eu falo que eu sou um curador de um patrimônio, não sou um gestor. A gente percebe que até o próprio Daniel, cuidado com... eu vou ter que só fazer aquela pausa, vou te interromper, desculpa, mas é bem rapidinho, a gente acompanha o Repórter CBN e a gente volta para reunir mais curiosidades por aqui. 6 minutos, já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dia 3. A gente segue aqui com a nossa programação, recebendo aqui Daniel Teixeira, nosso companheiro, agora todas as quintas-feiras aqui. Hoje escolheu falar de tradição do restaurante Chopão, que é cara aqui da Cuiabania. Estamos recebendo aqui o nosso convidado nessa manhã, o Fernando, está contando um pouquinho dessas histórias, de toda essa tradição. Antes, rapidinho, só de você seguir aqui o nosso questionamento, Fernando Quaresma, né, proprietário do Chopão, antes de Daniel seguir aqui, só uma curiosidade, o Fernando estava me perguntando aqui no bastidor, tem alguma história ali com o Chopão? Aí eu falei assim, história de comer e beber, né, mas tem história de trabalho também, porque toda eleição, Fernando, onde é que o candidato vai comemorar? Ganha uma eleição, vai comemorar no Chopão. Então, já trabalhei muito lá na porta do Chopão. Depois vem a parte boa, né? Que é comer. Mas primeiro você tem que cobrir ali, carreata. Já fui lá, Vitória de Mauro Mendes, Vitória de Emanuel Pinheiro. Essa do Abílio eu não fui, que eu fiquei de cá, mas eu acho que Thaís Assunção esteve por lá comemorando. E diz que tem uma lenda aí também, né? Quem não comemora lá, o que acontece? Os acontecimentos do Chopão, eles sempre geram algumas lendas urbanas que acabam sendo alimentadas, né? E demonstrando a democracia não só do Chopão, como de restaurantes, todo mundo vai lá para comemorar, os perdedores também vão abraçar os adversários, isso no futebol, isso na política, isso nas manifestações. Mas uma das brincadeiras que surgiram lá e que se propagam é que se não comemorar no Chopão, não toma posse, né? Então, assim, tem que ir lá no Chopão, na fazer praça do Chopão, na verdade, que ali é uma confluência de fatores que faz daquele vértice ali um lugar muito mágico. Se não for ali naquela localização, não toma posse, assim como um time que também não for comemorar o título lá, a taça devolvida. São brincadeiras que as pessoas fazem, né? E a gente absorve isso e devolve isso como alguma coisa cultural e divertida. Na dúvida, toda comemoração vai para lá. Já sabe, né, Daniel? Se não dá azar. Se não dá azar. Se tiver um negócio aí, um acontecimento importante, vai comemorar por lá. Segue aí, Daniel. O que mais que tem de curiosidade? O mais interessante é que lá é multipartidário, né? Não importa, direita, da esquerda a direita. Não. Todo mundo tem que comemorar. Mas isso eu acho que é o espírito de restaurantes e bares mesmo. Exatamente. Né? Tipo assim, eles são apolíticos, eles são laicos, eles não podem ter preconceito. E o Chopão acabou, até por causa da longevidade dele, da história de Cuiabá, ele é o próprio símbolo disso. Vocês que são jornalistas sabem que ali é um reduto de jornalistas, ali se misturam o pessoal de direito da justiça, o jogador de futebol que acabou de sair de uma pelada, ali na outra mesa está lá um desembargador, um deputado, assim como as famílias, como o turista. É uma sinergia bastante interessante, mas eu acho que isso não é o Chopão, isso aí é Cuiabá que fez o Chopão ser assim. E as grandes manifestações também, né, Fernando? As grandes manifestações aqui nos últimos anos, elas acabam desembocando no Chopão, né? O ponto culminante realmente é no Chopão, né? E sempre, né? E carnaval também, né? Agora não tem carnaval que não passe ali pela Praça do Chopão. Isso é muito importante. E a gente sabe que o Chopão tem umas histórias muito interessantes. O que você pode falar da culinária de lá? Parece que tem uma história engraçada com relação ao prato mais famoso do Chopão. O escaldado assim, é um raro caso. Isso assim, foi matéria de estudo dentro da Faculdade de Gastronomia, onde
como eu sou formado e lecionei também, nós fizemos um estudo da origem do escaldado, não científico, mas... Então, assim, acabou concluindo, o escaldado ele é uma forma de fazer com base indígena. Tem o escaldado baiano, cuiabano. Cuiabano não existia. Tem o mineiro, tem o nordestino. Mas o escaldado do chopão, que agora é o escaldado cuiabano, ele é um processo de fazer que vem do índio e vem das matérias básicas. A galinha no Pantanal era a comida de domingo, né? Então o escaldado cuiabano ele era feito com carne. Bom, tentando resumir aqui uma história muito rica, o fundador do Chopão frequentava lá o Ribeirão do Lipa, lá no Sucuri, e foi lá, fez uma espionagem comercial e trouxe o escaldado. Mas o escaldado, que hoje é o escaldado cuiabano, é um raro caso de um restaurante, ao invés de colocar um prato regional, ele criou um prato com uma identidade própria, e esse prato se tornou da culinária da cidade e do estado. E a diferença, ele é um produto novo, porque a farinha de mandioca da jangada fez surgir um produto novo. E aí, claro, tem essa questão a contradição de Cuiabá ser um lugar quente e ter o escaldado, e tem a questão que também outras piadas que fazem, assim, o escaldado não tem segredo, né? Existe o escaldado de Cuiabá, o escaldado cuiabano, o escaldado do Chopão e o escaldado no Chopão. Então, uma das brincadeiras que surgiram, isso aí vem dessa alegria que trazem, né? Que o escaldado do Chopão é o que é, porque ele é feito com ovo de galinha virgem. Né? Então, tipo assim, uma coisa que não existe, né? E a panela? E a panela? Então, Conta da panela. Tem uma coisa, isso é fato mesmo, né? É química, mas que seja alguma questão mitológica, é que nós tínhamos lá uma panela de 50 litros, né? E outras menores, né, conforme o fluxo, mas todo dia se começa com uma panela grande. E essa panela teve um furinho lá, começou a vazar embaixo, porque muito tempo usando. E aí eu compro uma panela nova, né? Quando nós compramos a panela nova, o escaldado não saía do mesmo jeito. Aí nós tivemos que socorrer, levar ela num pronto-socorro de panelas. De panela, para eles criarem um fundo para o escaldado. E aí nós compramos panelas novas e começamos a misturar da panela velha, que faz comida boa, com a nova, até a nova aprender. E hoje isso não é lenda urbana, e claro, tem um fundamento químico, sim, mas é melhor ser místico, né? Nós temos uma equipe de panela que trabalha uma semana e a outra equipe folga uma semana. Então, nós colocamos uma equipe de panelas folgando e a outra trabalhando. E isso não vai nos surpreender nessa questão de alguma das panelas furarem, né? Menino do céu, abado. Vamos fazer esse revezamento aqui também na CBN, hein, Pedro Panoc? Pedro, tem uma curiosidade do Júlio César, mas eu sei que você tem um recadinho antes para nossa audiência. Quer trazer aí? E daqui a pouco a gente fala de uma história aí de Júlio César lá no Chopão. Perfeito. Obrigado, Camila, Daniel. Atenção, motorista, está chegando a hora de pagar o IPVA e com novidade nas datas. Então, anota aí para não perder o prazo e garantir o seu desconto. Se a placa do seu veículo termina em 1, 2, 3 ou 4, você ainda pode pagar com acréscimo de juros e multas. Se termina em 5, 6 ou 7, o prazo é até 10 de abril. E aí, se o final da placa for 8, 9 ou 0, você tem até, nesse caso, 12 de maio para quitar o seu imposto. Quer economizar? Então, antes de gerar a guia de pagamento do IPVA, resgate os pontos do Nota MT. E aí, dependendo da sua pontuação, dá para economizar até R$ 700 no valor. E as facilidades não param por aí. Se optar pelo pagamento à vista, você garante 5% de desconto. Mas se preferir parcelar, pode dividir o valor até 8 vezes sem juros. Mas isso é para quem pagar em dia. Se o seu IPVA estiver atrasado, aí o parcelamento é em até 6 vezes para as placas terminadas em 1, 2, 3 e 4. Ficou fácil, né? Então não deixa para a última hora. Acesse mt.gov.br e confira todas as informações.
Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Camila, Daniel. 10 horas e 45 minutos, quase reta final do nosso bate-papo. Daniel, vou trazer o ouvinte rapidinho, pode ser? Ele está contando uma curiosidade, parece que deu ruim para alguém lá no Chopão. Mas aí não é culpa do Fernando, é culpa do mentiroso. Vamos escutar, Pedro? Solta na caixa de som aí pra gente, por favor. Uma vez eu voltava da exposição com amigos e combinamos, né? Saindo de lá, 2 horas da manhã mais ou menos, fomos pro Chopão comer escaldado. Enquanto o pessoal pegava a mesa, eu fui até o banheiro. Aí, de repente, entra um rapaz correndo para atender o telefone no lugar mais reservado. Eu só escuto ele falando assim: não, amor, eu tô em casa e já vou dormir, não vou sair mais para lugar nenhum, não. Será que durou esse relacionamento? E aí, Fernando, tem gente comemorando eleição, será que tem gente comemorando divórcio lá também? O povo... Você já escutou alguma conversa de gente mentindo lá? Não, mas tô com sono, já tô aqui longe dos perigos da noite. E tava lá, ó, torando cerveja e escaldado. Eu acho que os amores lá se renovam, né? Ai, amém, que assim seja. Eu tenho um amigo que ele conheceu a esposa dele lá muitos anos atrás, ele já tem mais de 30 anos de casado. E ele falou que a esposa dele custa muito caro para ele e o culpado é o Chopão. Então eu tenho que ajudar ele na pensão para sustentar a mulher dele. E tem uma coisa interessante, que isso aí também parte da conversa com os clientes, que o Chopão, assim, é o último reduto do macho, não colocamos como machista, né? A pessoa, o marido atrasa para chegar em casa, a mulher liga brava e ele fala assim: bravo, eu tô no Chopão. Aí ela fala: então tá bom, porque no Chopão não tem problema nenhum. Se está ali, na hora que você senta lá, todo mundo sabe que você está ali. É um ambiente muito familiar. Camila, eu queria só pedir para o Fernando. Fernando, ele é muito atuante na Abrazel. Claro. Que é a associação que a gente preside. E a Abrazel tem um braço social. E eu queria revelar para vocês que o Fernando é uma pessoa muito generosa, certo? E ele ofereceu a cozinha do Chopão para que nós dessemos cursos de capacitação para vulneráveis, para jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora. E isso vai acontecer na cozinha do Chopão. Que legal, né? Para essas pessoas. E assim, eu fico muito feliz do Fernando ser tão atuante na Abrazel, inclusive até antes de eu ter entrado, ter presidido, e ter o Fernando lá como inspiração, como orientação, é muito bom para a gente. Fala um pouquinho da Abrazel para os ouvintes aí, Fernando. Bom, a Abrazel tem uma importância para a atividade, para a sociedade, porque restaurante emprega muito, gera muito recurso, é o primeiro emprego de muitos profissionais, e a Abrazel é uma orientadora. Então, assim, nós temos aqui como um exemplo, com todos os outros presidentes que tiveram, os mais recentes, um é secretário de Turismo, o senhor Fernando Medeiros. A Lorena, a antecessora do Daniel, ela é do Conselho Nacional. E agora nós temos o Daniel como presidente, muito atuante também, já enfrentou algumas coisas aí nos poucos meses que tem. Isso mostra o quanto a Abrazel é representante e o quanto é importante para o setor, para nós sermos ouvidos, sermos representados. E a Abrazel, citando o que ele falou na questão do trabalho social, colocando o Chopão nisso, nós sempre tivemos abertos. A gente não busca reconhecimento, mas a gente já sempre deu apoio às manifestações culturais, religiosas, às ações públicas e privadas também de apoio. Semanalmente, sempre alguma coisa acontece em que nós estamos atuando. E agora, junto com a Abrazel, é muito mais sério, muito mais profissionalizado, e nós vamos colocar lá, a nossa cozinha estará à disposição para atendermos nesse novo projeto, que não dá para detalhar agora, para receber essas pessoas para uma qualificação profissional. Pedro Panoc, tá quietinho, 10h50, falta ali 10 minutinhos para nossa reta final. Tem alguma curiosidade tua com o Chopão? Tem mais alguma coisa que você queira saber aí do Fernando? Conta pra gente, meu amigo. Então, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, não tem muito tempo, 7 anos atrás, assim, e aí um amigo meu convidou, vamos lá no Chopão. Aí eu sentei ali,
observando, e aquela confluência, eu identifico como um Y ali, Fernando. Eu falei, como é que teve essa ideia de fazer um estabelecimento justamente aqui? Aí me recorda, sempre que a gente conversa aqui com o pessoal do Sebrae, uma das coisas é ponto, né? Você vai montar sei lá, um empreendimento, você precisa observar o ponto onde você está colocando esse empreendimento. Aí me passou pela cabeça, você contando essa história foi acontecendo as coisas, não necessariamente teve um planejamento, mas em relação ao ponto, quando vocês chegaram ali, já tinha mais ou menos encaminhado esse Y, ou se formou depois que vocês montaram ali o Chopão? Me conta essa curiosidade. De fato, vocês escolheram ali, olhando esse aspecto que você mesmo menciona, hoje até tem essa área de misticidade envolvendo o Chopão. Quando eu e o meu irmão chegamos aqui foi em 1986. O Chopão já tinha 12 anos de existência e estava passando por um período muito difícil. Uma coincidência muito boa também é que os fundadores do Chopão foram pai e filho, os segundos proprietários foram 2 irmãos e os terceiros proprietários foram eu e meu irmão, e eu estou ali há 38 anos. Então, assim, nós já compramos o Chopão com a história. Mas naquele momento, aquela praça ali, ela estava um pouco mal frequentada, com boates, a zona de meretrício ficou ali na frente. Até os mais antigos, quando queria falar para uma mulher assim que sai de perto, vai fazer alguma coisa, falar assim, vai rodar bolsinha na Praça do Chopão. E nós chegamos nesse momento, mas aí também com uma mentalidade nova, com a participação do poder público, nós conseguimos tirar esse mau ambiente da praça. Houve a fundação da Ascombril, a Associação dos Comerciantes da Praça 8 de Abril, que conseguiu revitalizar aquele local. E aí a Boa Nova continuou, que o Chopão tinha voltado a ser o que era, e hoje estamos aí, completando esses 50 anos de história. Muito bem. E você, Daniel? Que mais? O Daniel não contou ainda, ficou perguntando da vida de Deus e todo mundo aqui, mas não contou qual que é a sua curiosidade, sua história com o Chopão. Eu era muito pequeno, eu não podia chegar e participar das rodas, mas de fato, o que eu posso dizer que me chama muita atenção era um momento diferente, judiciário, e meu pai, advogado durante muitos anos, eles brigavam de dia, tinham os embates no fórum, com promotores, com juízes, deu 5, 6 e meia da tarde, ia todo mundo para o Chopão, sentavam na mesma mesa, juiz, promotor, desembargador, e acertavam tudo, assim, acertavam, que eu digo assim, tinha uma conversa amigável, uma conversa amistosa, brincavam, e não tinha aquele distanciamento que existe hoje. E isso era muito importante até para aproximar as pessoas, né? Então, a gente costuma dizer que a mesa dos bares, a mesa dos restaurantes é o lugar onde a gente consegue se desarmar, onde a gente consegue relaxar, onde a gente consegue aparar as arestas, e realmente tenho certeza que casamentos fizeram, relacionamentos e amizades, inclusive, nasceram nesse lugar. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu sou um admirador da decoração do Chopão. Acho que ele é um restaurante que tem muita personalidade, originalidade. O que você pode dizer daquela pintura, daquela mesa lá no Chopão? Começando pelo Adir Sodré, que era um amigo pessoal nosso na década de 90, e foi a ideia dele de pintar aquilo. Você imagina que hoje, se aquilo fosse revertido em quadro, nós teríamos uma fortuna. Mas a fortuna maior é ter aquilo para o público e para a cidade, né? E o Adir Sodré, numa conversa, vamos pintar esses arcos. Os arcos já existiam, né? E foi muito engraçado que isso aí também demonstra a flexibilidade e essa coisa de que deixa acontecer. O Adir Sodré estava pintando os arcos e ele era verde claro, a pintura do Chopão não tinha aquela cobertura, né? Quando eu olhei assim, eu pensei assim, eu falei assim, nossa, vai virar bar de bicho grilo, porque parecia uma coisa assim de... E eu falei pro Mário, falei assim, Mário, eu não sei não, hein? Tipo assim, eu falei, não, mas se tiver que ser bar de bicho grilo, que seja, deixa aí, né? E aí o Adir Sodré fez aquela maravilha que é hoje, que a gente já
tivemos até proposta, como você citou, de fazer o tombamento, não do estabelecimento, mas dos arcos como um patrimônio, né, da cidade. E a gente cuida muito daquilo, as restaurações. A herdeira do Adir Sodré indicou uma pessoa autorizada a fazer a restauração. No ano passado, antes dos 50 anos, nós fizemos uma restauração que ficou bem fidedigna. E as pessoas, e quem conhece o Adir Sodré como um artista plástico reconhecido internacionalmente, sabe valorizar aquilo. E aquele que vem de fora, ele consegue ver a identidade das frutas, daquela questão iconoclástica que o Adir Sodré é. Muito bem. Ó, nessa reta final aqui, Daniel, deixa eu só trazer. Ó, tem a Valderez Cabral, tá passando por aqui. Viva a Abrazel, viva o sociativismo, amo ser a braselina. Já meteu logo uma expressão nova aqui para mim. Parabéns, Daniel, pelo trabalho incrível que está realizando na organização. E aqui também o Samuel tá falando, parabenizando também o trabalho do Fernando e dizendo que o que mais agrada no Chopão é que é um ambiente extremamente familiar, e dizendo que ele também está sempre por lá. Mensagem do Samuel aqui no nosso WhatsApp. Reta final, tem ali uns 3 minutinhos, Daniel. Muito legal esse bate-papo aqui hoje, né? Sim, e a gente fica muito feliz, Fernando. E esse bate-papo também é para o jovem que está querendo empreender. Qual a mensagem você teria a passar para um jovem que está começando agora, que está pensando em abrir um restaurante? O que você tem a dizer para ele? Hoje nós temos tanto a Abrazel, o Sebrae, o Senac, as entidades profissionalizantes. Hoje a tecnologia ajuda muito, mas que não esqueçam que acolher, receber as pessoas é vocação. E essa vocação que restaurante tem, esse acolhimento que as pessoas têm, essa democracia de relacionamentos, é um exemplo para a sociedade. Eu estou falando não em nome de Chopin, mas de restaurantes. E que quem tiver essa vocação pode seguir ela, porque o restaurante, ele não sacrifica, ele não escraviza, ele te inclui num universo maravilhoso, que são a diversidade das pessoas, que são os sabores, que são os cheiros, que são os ambientes. Nós estamos sempre no momento bom das pessoas. As pessoas deixam as suas casas para irem no nosso estabelecimento, e aquele jovem que quer empreender, que siga esse pensamento. E eu falo em nome do Chopin, da atividade e dos meus pares. Muito bem. Parabéns, Fernando, por esse trabalho, né? Acho que a tradição de fato é a palavra que resume, né? Tudo isso que a gente conversou e tudo isso que a gente acompanha dessa história aí ao longo dos últimos anos. Obrigada, Daniel, por compartilhar esse bate-papo aí conosco. Quinta-feira tem mais? Tem mais, eu que te agradeço. E temos várias entrevistas marcadas. Eu espero que meu emprego seja mantido. Tá tudo mantido por cá. Eu vou, todo convidado que você trouxer aqui, eu vou passar depois lá para comer, por sua conta, Daniel. Você preparou uma ficha lá para mim. Vambora, Pedro Panoc? Fica à vontade, vocês merecem. Esse espaço para a Abrazel é muito importante. Eu acho que a gente aprende muito com vocês aqui, aprende muito cada vez que vem um convidado aqui. E o Fernando é um aprendizado diário. Fico muito feliz de eu poder conviver com o Fernando. Ele realmente ele ajuda muito a gente. Na minha gestão, principalmente, ele é uma pessoa que é indispensável. Muito bem. Vambora, Pedro Panoc. Tá na hora, né? Tá na hora.